deputado José Priante defendeu a aprovação sem alterações do projeto que retira cerca de 1,5 bilhão de reais da meta fiscal. Esses recursos do Fundo Social são destinados anualmente ao Programa de Educação e Saúde. Segundo o relator, sem essa mudança, outras despesas, até mesmo dentro dessas duas áreas, poderiam ser cortadas. E para entender melhor o impacto dessa proposta, a gente recebe agora aqui ao vivo o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Murilo, muito bom te ter por aqui para tentar traduzir um pouco do que isso pode significar, mas antes, meu querido, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui, Murilo, à nossa programação. Muito obrigado, Débora. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Murilo, meu querido, vamos lá, né? O relator, então, do orçamento de 2026 defendendo essa retirada de 1,5 bilhão de reais dessa trava do arcabouço fiscal. O que isso exatamente significa nesse momento, essa retirada? Como que isso altera, inclusive, a lógica, né, do regime fiscal? É claro que a gente já vem debatendo há muito, isso vinha acontecendo também no orçamento 2025, da retirada de despesa, o quanto que isso impacta a trajetória da dívida pública, mas não fazer isso seria uma saída para 2026 ou não? A gente tem que ter em vista ali um aspecto técnico, né? Primeiro, que o arcabouço ele tem duas pernas, né? Tem uma perna de limite de despesa primária, que um pouco se assemelha ao antigo regime do teto, porém agora com uma perspectiva de crescimento real da despesa até ali no limite de patamar de 2,5% de crescimento real no ano, a depender da evolução da receita no ano anterior. Mas também nós temos, por outro lado, a meta de resultado primário ali estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que tem que ser seguido no ano de referência. Acontece que, quando a gente observa, o arcabouço ele tem sido frágil nas duas pontas que ele atua. Então, no limite de despesa, nós temos visto ali sucessivas buscas por parte do governo, ou até mesmo por parte de congressistas, muitas vezes nem não necessariamente ligado diretamente ao governo, buscando meios de contornar aquele limite de despesa de forma a que, na prática, se aumente a despesa sem ter que fazer corte de outras despesas discricionárias para manter um ritmo legal ali de crescimento da despesa no ano. E, por outro lado, nós temos também várias medidas que têm sido feitas ao longo dos últimos anos e mais aí assertivamente no último ano, relativa a mudanças que afetam a meta de resultado primário. Então, nós temos desde o início, por exemplo, do regime, o governo mirando a banda inferior da meta de resultado primário, quando, na verdade, deveria mirar na meta em si estabelecida para o resultado primário. Por outro lado, nós temos visto, por exemplo, agora notícias de que no Congresso se discute um espaço para gastar até 30 bilhões com investimentos militares, dada a nova geopolítica global, por exemplo, fora do arcabouço fiscal. O que se soma a essa notícia que você trouxe agora, que leva, obviamente, a uma fragilização do já pouco, digamos assim, do arcabouço já pouco crível do ponto de vista público e do ponto de vista dos investidores. Uhum. Agora, Murilo, diante desse cenário, né, falando agora um pouco de questão de credibilidade, porque sempre quando a gente está falando, né, de orçamento, fala de mudanças ou retirada de alguma coisa do orçamento, a gente tem um impacto na credibilidade que já não anda lá das melhores quando se trata de fiscal. Então, até que ponto ficar mexendo ainda mais nesse arcabouço vai abrindo espaço no orçamento para fragilizar ainda mais essa regra fiscal? Ainda faz sentido, né, esse arcabouço na sua visão, ou já perdeu totalmente qualquer funcionalidade, né, de quando surgiu lá atrás? A gente não pode falar que perdeu totalmente a funcionalidade, porque ele ainda funciona como alguma trava, pelo menos legal, e de um certo pudor ali, digamos assim, para poder fazer uma expansão fiscal ainda mais assertiva. Então, sem dúvida alguma, se o governo viesse a anunciar, por exemplo, o fim do arcabouço fiscal, o impacto seria bastante significativo nos mercados. Porém, qual que é a funcionalidade de um arcabouço fiscal? Um arcabouço fiscal crível é aquele que ele não tem a finalidade em si próprio. Ele é um meio
de sinalizar ao mercado de que o governo vai adotar uma política fiscal crível, e esse crível no sentido de levar uma estabilização da relação dívida-PIB ou até mesmo a redução dessa relação dívida-PIB no longo prazo. O que acontece hoje é que mesmo que o governo cumpra o arcabouço fiscal, da forma como tá sendo colocado, a relação dívida-PIB vem crescendo e a trajetória vai continuar significativa ao longo dos próximos anos. Ou seja, ele já tem um vício ali em relação ao seu desenho, em relação à sua execução também, que ele não leva à funcionalidade básica do arcabouço fiscal. Porém, digamos assim, chutar o arcabouço fiscal de uma vez resultaria ali numa percepção de mercado de que o fiscal seria de fato ali bastante descontrolado, ainda mais descontrolado, e que poderia levar uma corrida para mudanças de ativos e problemas cambiais e problemas também em relação à perspectiva de juros, o macroeconômico obviamente seria prejudicado. Murilo, para poder a gente amarrar aqui o nosso papo, na prática, quando a gente pensa 1,5 bilhão diante de um orçamento de trilhões, né, isso parece até pequeno, mas qual que é o risco também disso acabar abrindo uma brecha simbólica que incida já em outras pressões por mais exceções? O que acontece é que não é uma medida isolada, né? Como eu apontei, já tem discussões no Congresso, por exemplo, de abrir um espaço aí de até 30 bilhões para gastos militares, por exemplo, para reaparelhamento das forças. Esse gasto, obviamente, ele deveria vir dentro da regra fiscal. O princípio básico das contas públicas é a questão do. A cobertura é curto, né? Os políticos e também os formuladores de política deveriam dentro ali da restrição orçamentária, fazer escolhas que significam necessariamente abrir mão de outras possibilidades. Então, dentro do orçamento, se vai se priorizar a determinado gasto, dado o limite de despesa, e se a despesa estiver crescendo, e o grande problema hoje são as despesas obrigatórias, se essas despesas estão crescendo, nós temos que olhar outras despesas e fazer ali o recuo para poder acomodar o bolo das despesas dentro do limite legal. Agora, o que acontece na prática é que se quer buscar novas políticas sem abrir mão ali de espaços fiscais para determinados outros tipos de gasto, que na prática acaba levando a um aumento sistemático do gasto público e prejudica, obviamente, a credibilidade na política fiscal e gera todos os efeitos negativos que nós sabemos a partir disso, né? Então, os juros ficam mais pressionados, a perspectiva de investimento na economia fica mais prejudicado porque turva o cenário futuro em relação às variáveis macroeconômicas, então gera uma série de problemas negativos decorrente dessa fragilidade fiscal e da fragilidade na condução do processo de recuperação fiscal. Perfeito. Murilo, quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre muito pontual. Muito obrigada mesmo, né? Sempre muito didático. Conversamos aqui com Murilo Viana, especialista em contas públicas, meu querido. Muito obrigada. Eu te espero aqui em outras oportunidades. Eu que agradeço. Um abraço. Até mais.